dia, pessoal. Então, estamos novamente aqui. Hoje vamos sair um pouquinho da história e vamos ver uma aula de sociologia. Essa aula, na verdade, que fala de estrutura ou estratificação social, ela começa falando sobre isso e ao final dela, ela vai falar também de desigualdade social. Eu trouxe aqui algumas situações, algumas coisas que não estão no material. Esse resumo aqui depois eu passo para vocês, não precisam se preocupar. Então eu dividi a aula em duas partes, tá? Então a primeira parte nós vamos falar disso aqui, de estrutura e estratificação social, e depois a gente vai falar um pouquinho de desigualdade social, tá, ok? Então vamos lá. A questão da estrutura ou estratificação social, tá? Na verdade, essa questão, ela é universal, ela sempre existiu, tá? Veja no caso do Brasil. Você lembra quando nós estávamos lá na época do Brasil colônia? Basicamente, a estrutura da sociedade colonial brasileira era feita lá, né, pelos donos de engenho, aquela parte pequena da pirâmide social, os homens livres, né, ali englobavam todos os tipos de pessoas que tinham atividades livres, né, os religiosos, os pequenos comerciantes, os médios comerciantes, os grandes comerciantes, os contadores, as pessoas que vendiam alguma coisa ou prestavam algum serviço lá para os senhores de engenho. E a base da nossa pirâmide social eram os escravos, né? Ali você tinha 60%, 70% de toda a população. Então, esses estratos, esses pedaços da sociedade, é o que nós chamamos, então, de estrutura ou estratificação social, tá? Nesse caso aqui, esses grupos ou indivíduos são diferentes entre si e um grupo tem vantagens em relação aos outros, eles têm uma certa hierarquia, né? Os grupos que estão em cima dessa pirâmide social, desse extrato, dessa divisão da sociedade, normalmente são os grupos que têm o maior poder em todos os sentidos, poder econômico, poder político, poder social e assim por diante, tá? Algumas considerações importantes a respeito dessa estratificação social, tá? É sistemática e faz parte do funcionamento da estrutura do sistema social a qual está associada. Então vejam, é sistemática por quê? Porque não existe e nunca existiu, do ponto de vista da história da humanidade, né? Talvez lá nos primórdios, lá nos primeiros hominídeos, os caçadores, coletores, lá, talvez não houvesse lá alguma hierarquia, alguma estrutura social, né? Até não se tem como estudar isso porque não se tem vestígios desses períodos. Mas a partir do momento que o homem começou a ser estudado historicamente, o que se constatou que toda a sociedade sistematicamente tinha algum tipo de estrutura. Claro que ao longo do tempo, ao longo dos séculos, dos milhares de anos, essas estruturas foram mudando, foram se adequando de acordo com a evolução da própria sociedade, tá? A estrutura social deve ser analisada sob diferentes perspectivas. Por quê? Porque, na verdade, todos nós, de uma maneira geral, nós percebemos essa questão da estrutura ou da estratificação social, nós percebemos isso mais facilmente em relação à questão econômica. Mas muitas sociedades, inclusive hoje, inclusive atualmente, elas têm estratificação social em função de outras características da sociedade. É o caso de sociedades religiosas, por exemplo, é o caso de situações históricas, por exemplo, né? O processo histórico de um local determina determinadas camadas da sociedade, é a questão da ideologia, né? A ideologia, você pode ter uma camada diferenciada da outra em função de características ideológicas, e a mais visível de todas e a mais comentada de todas, que é a econômica. Não são apenas essas características, elas são várias perspectivas, e cada sociedade pode ser analisada de acordo com uma dessas perspectivas. O mais comum, na verdade, é que as sociedades de hoje, que são sociedades extremamente complexas, sejam analisadas sob várias dessas perspectivas. Então, você não analisa uma sociedade apenas do ponto de vista religioso. Você pode analisar do ponto de vista religioso, do ponto de vista econômico, do ponto de vista histórico ou do ponto de vista social, não interessa. Então você pode analisar sobre várias perspectivas. Algumas sociedades têm prioridades, né? Então algumas sociedades existem realmente uma diferenciação das camadas sociais em função de um aspecto puramente religioso, tá? Essa questão aqui é uma questão bastante discutida, então vejam, na visão funcionalista. Então é nesse contexto aqui de como funciona a sociedade. Isso aqui
não é aceito por todos os sociólogos, né? Então são os sociólogos que têm essa visão, a visão funcionalista, prática da sociedade, que diz o seguinte: a estratificação social, ela não só é universal, como inevitável e necessária na sociedade, tá? Então vamos explicar um pouquinho. Observe que tem aqui o nosso famoso asterisco aqui, né? Você sabe o que significa isso. Significa o seguinte, que você não pode ter uma sociedade, de acordo com os funcionalistas, aonde todos pertençam a um mesmo extrato, a uma mesma classe, né? Então imagine você lá, você tem uma sociedade, por exemplo, onde todas as pessoas vão ser de uma classe de médicos, por exemplo. Ora, evidentemente que a classe de médicos é fundamental, importante, etc. Mas você tem que ter outras pessoas que façam outros serviços, tá? E toda a sociedade, na visão dos funcionalistas, tem que ser assim. Não há como você ter uma sociedade onde todas as pessoas sejam iguais. Do ponto de vista sociológico, qual é o problema que existe aqui? Veja, isso aqui pode até ser verdade. O problema é que nas sociedades onde existe uma questão de justiça mais acentuada, uma sociedade menos discriminatória, com menos desigualdade social, o que tem que se tentar fazer é diminuir as diferenças entre esses diversos estratos, né? Por quê? Porque, na verdade, todas as pessoas são absolutamente indispensáveis numa sociedade, todas as profissões. Então, se você pegar lá um médico, evidentemente que ele é absolutamente indispensável numa sociedade, um professor ou qualquer outro profissional, né? Você pode ter lá uma pessoa um pouco mais humilde que vai catar o lixo, que vai ser o lixeiro lá. Essa pessoa, evidentemente, ela é indispensável à sociedade. O que né, uma sociedade mais justa tem que fazer é diminuir as diferenças de salário, de benefícios sociais e assim por diante. É isso que vai tornar uma sociedade mais justa, tá? Agora, que há essa diferenciação, que os funcionalistas colocam como inevitável e necessária, é nesse sentido, né? Você sempre vai ter determinados estratos. Agora, o que não pode é haver uma diferenciação exacerbada dentro de um extrato para outro extrato, né? Como é o caso da sociedade colonial brasileira, né? Os benefícios que tinham lá os senhores de engenho eram completamente diferentes da vida, né, e das condições da base da nossa pirâmide social, que eram os escravos, né? Então essa diferenciação que era o problema, tá? Agora, é claro, aquilo que era um outro momento lá que a escravidão existia no Brasil, que hoje é totalmente inoportuno, né? Bom, o que é importante em termos de vestibular aqui, que vai ser cobrado, ou poderá ser cobrado de vocês, né, se tratando de federal? As concepções de Marx e Weber, tá? Pessoal, os 2 anos que caiu Sociologia no vestibular da Federal, eles cobraram Marx. Ainda não cobraram Weber. Só que do ponto de vista do estudo da Sociologia, Weber é importantíssimo. Então, eu acho que para esse ano, para esse vestibular, não deve passar sem se cobrar uma questão de Weber, embora, né, a Federal seja muito simpática às ideias de Marx. Então, muito provavelmente cobrarão também alguma coisa de Marx, tá? Então, como é que Marx e Weber viam essas questões relativas à estratificação social? A visão de Marx, ela está associada à questão do conceito de classe social, tá? Então, Marx, ele colocava que a sociedade tinha estratos, ela tinha as camadas sociais, mas tudo isso tinha a ver com o que ele chamava de classe social, tá? E qual era o conceito de classe social para Marx? Na verdade, embora Marx aceitasse a pré-condição que existiam diversas classes sociais menores e intermediárias, ele colocava que, a partir da introdução do sistema capitalista, principalmente a partir da Revolução Industrial, tudo aquilo que a gente viu lá no começo do ano, a Revolução Industrial, a Revolução Científica, a Revolução Francesa, todos aqueles aspectos que transformaram a sociedade a partir do século XVII e XVIII principalmente, ele vai colocar então que a partir desse momento, né, a sociedade vai se dividir em 2 grandes classes, tá?
Então, na verdade, para Marx, embora ele aceitasse a existência de outras classes, como pequenos comerciantes ou pessoas que desenvolviam atividades paralelas às atividades industriais, né, a sociedade era dividida em duas grandes classes. Quais eram essas duas grandes classes? A classe da burguesia ou dos capitalistas, que eram a classe, ou que era a classe aonde as pessoas tinham ou eram donas dos meios de produção, né? Então, era aquele capitalista, aquele burguês, que eles chamavam de burguesia, né, que tinha a capacidade, então, de ter os meios de produção. Era o dono da fábrica, o dono da matéria-prima, o dono das máquinas e assim por diante, né? Então, essa classe, que era, na visão dele, a classe dominante, né, que usava a outra classe, que ele chamava de proletários, né, que seriam os trabalhadores, de uma maneira geral, e esses trabalhadores, por não terem, não serem donos dos meios de produção, vendiam a única coisa que eles tinham, que era a sua força de trabalho, tá? Essa força de trabalho, então, era vendida ao burguês, ao capitalista, como se fosse um objeto, como se fosse uma coisa, né? E, evidentemente, que dentro desse contexto do mundo capitalista, isso aqui geraria uma situação de conflito. Por quê? Porque a burguesia, ou o capitalismo, ou o capitalista, lá no início da Revolução Industrial, o objetivo maior dessas pessoas era a obtenção do lucro, né? Então, esse lucro, obviamente, estava atrelado ao pagamento da força de trabalho. Então, quanto menos ele pagasse pela força de trabalho, né, que vinha do proletário, maior seria o seu lucro. Então, por isso, durante o início da Revolução Industrial, principalmente durante o século XIX, né, os trabalhadores eram cometidos de grandes jornadas de trabalho, né, salários baixíssimos e péssimas condições de trabalho, tá? Isso mudou? Em alguns casos, obviamente, isso mudou, né? Mas a gente sabe que, espalhados pelo mundo, ainda existe a exploração do trabalhador, né? Embora tenha mudado em alguns outros lugares de maneira bastante acentuada. Bom, na visão de Marx, qual era a possibilidade de superação? Como é que eu poderia acabar com essa estratificação aqui, fundamentada apenas em duas classes? Fundamentalmente, o que Marx pregava era a famosa luta de classes, isto é, a revolta do proletário, tá? Então, é o que dizem que está escrito lá no túmulo de Marx, né? Operário do mundo, univos e fazei a revolução, tá? Então, na visão de Marx, né, os proletários, então, deveriam tomar posse dos meios de produção, eliminar essa classe aqui e implementar uma sociedade comunista ou socialista, aonde você não teria mais essas duas classes, tá? Do ponto de vista prático, isso nunca foi colocado exatamente em prática, né? Como teoria, é uma teoria interessante, né? Mas praticamente, infelizmente, isso nunca chegou a ser colocado realmente na prática, tá ok? Então, observe que na visão de Marx, a questão da superação, né, dessa luta de classes aqui, desses dois estratos da sociedade, era só através da revolução. Não haveria outro caminho lá na visão de Marx, tá? E todo esse processo aqui, gente, isso aqui tudo se dá na divisão do trabalho, tá? É a partir das condições de trabalho que existiam lá no século XIX, né, que foi o século que Marx viveu, nesse momento aqui, as condições de trabalho que mostravam essa dicotomia aqui de estratos sociais, ok? Então essa era a visão de Marx. Qual era a visão de Weber? Tá? Weber considerava uma situação bastante diferente, tá? Primeiro que na visão de Weber, a estratificação social, ela não é decorrente de um único fator, tá? No caso aqui de Marx, eram as relações de trabalho. No caso de Weber, a estratificação social, ela está ligada a uma combinação, a um conjunto de fatores, tá? Esses fatores podem ser todos, inclusive o fator econômico, tá? Weber, em momento nenhum, descarta essa possibilidade de você ter uma sociedade estratificada em função das questões econômicas.
Mas a diferença é que Weber coloca que existem sociedades, né? Weber ele veio um pouco depois de Marx, então ele nasceu no século XIX, mas morreu no início do século XX, então a concepção dele já é um pouquinho diferente. Então o que ele vai considerar? Ele vai considerar que existe a questão da estratificação social, ela pode ser reunida em vários fatores ou ser predominantemente dentro de um fator. E o que ele coloca? A questão econômica, a questão do prestígio social, que ele chama de status, ou que nós chamamos de status, a questão da política, a questão cultural, a questão religiosa, né, que eu acabei não pondo aqui, mas ela entra também, né, é muito simples, né, você pode ter lá determinadas pessoas que pertencem a uma determinada religião e naquela sociedade eles formam lá um estrato da sociedade que tem mais privilégios, tem mais vantagens do que outras pessoas que não pertencem àquela religião, né? Inclusive em relação à religião, nós comentamos lá, Weber escreve uma obra extremamente importante chamada Espírito Capitalista, na qual ele tenta explicar, do ponto de vista científico, por que os protestantes tiveram mais êxito nas questões econômicas que os católicos, né? Nós já falamos sobre isso. Isso tudo, então, todas essas situações aqui, todas essas situações poderão acarretar uma sociedade com estratificação social, ok? E qual era, na visão de Weber, a possibilidade de superação? Gente, Weber não coloca aqui a questão da revolução, né? O que Weber vai colocar é que a superação ela se dá a partir de uma ação individual, mas que seja reconhecida pela sociedade. Ora, o que é essa ação individual reconhecida pela sociedade? É aquilo que nós chamávamos lá no início da análise da sociologia de Weber de ação social, né? Então, na visão de Weber, cada indivíduo, né, dadas as condições, as possibilidades dele superar isso aqui, ele pode então superar e mudar o seu extrato, o seu status social, tá ok? Muito bem, então eu acho que fica muito claro a diferença entre esses dois autores, tá? Essa questão aqui da diferença entre eles é importante. É importante a gente saber aqui que para Marx a superação dessa sociedade dividida em estratos só seria possível a partir da Revolução, e para Weber não necessariamente, tá? Ela poderia partir de uma ação individual, desde que essa ação individual fosse reconhecida pela sociedade, fosse uma ação individual dentro de uma consideração social, tá? Bom, e para a gente encerrar essa primeira parte da aula, né, vamos dar alguns exemplos de estrutura ou estratificação social, tá? São estruturas históricas, mas que mostram algumas sociedades extremamente estratificadas. O primeiro exemplo que nós temos aqui era o exemplo, do que a gente chamava de castas. Isso acontecia na Índia, tá? Há muito tempo atrás, foi criado na Índia um sistema de castas, né? O sistema de castas é uma questão hierárquica extremamente rígida, né? Então, no sistema de castas não existia praticamente zero a questão da mobilidade social, que é um conceito que a gente já viu também em outras aulas, né? Que é a possibilidade de uma pessoa migrar de uma classe social para outra, né? Então, no sistema de castas, isso era praticamente impossível. Claro, né, a sociologia não é uma ciência exata. Então, eu li um livro lá, professor, né, que o rapaz lá casou, tal, lá. Pode, né, excepcionalmente você pode ter algum exemplo que fuja à regra geral. Mas, do ponto de vista formal, a possibilidade de mobilidade social era praticamente zero, né? E as questões aqui não eram só econômicas, eram questões religiosas, questões étnicas, questões de cor, uma série de fatores que formaram as famosas castas na Índia. Do ponto de vista oficial, o sistema de castas foi extinto em 1949, tá? Então, oficialmente, a Índia hoje não tem mais o sistema de castas.
Mas isso é oficialmente, tá? Porque na prática existem ainda algumas pessoas, algumas famílias que consideram ainda pessoas puras, pessoas impuras, pessoas que pertencem a uma determinada casta ou outra casta, tá? Evidentemente que isso não é mais reconhecido pelo governo indiano, tá? Modernamente, nós temos situações muito parecidas com essas em algumas sociedades religiosas, né? Algumas sociedades do Oriente Médio, né? Que ainda levam em consideração essa questão de casta, tá? Mas são sociedades pequenas, são sociedades que no contexto geral são muito pequenas, tá? E um outro exemplo de estratificação social eram os estamentos. O que eram os estamentos? Os estamentos, na verdade, eram situações um pouco menos rígidas que as castas, mas que também existia uma diferenciação. E essa questão dos estamentos, isso aqui estava fundamentado basicamente numa clara distinção de direitos e deveres, né? Então, evidentemente, que uma determinada parcela das pessoas tinha muito mais direitos e outra parcela da sociedade tinha muito mais deveres, né? Ou uma parcela da sociedade tinha muito mais privilégios e a outra parcela obrigações, tá? Essa questão dos estamentos, o exemplo clássico assim, foi no período medieval, naquele período da história que nós chamamos de feudalismo, tá? Então lá nós tínhamos lá o senhor feudal, nós tínhamos lá, né, a igreja, que era extremamente poderosa naquele período, né? E nós tínhamos lá uma enorme camada da população que eram os servos, que eram as pessoas que efetivamente trabalhavam, né? Então aqui, colocando aqui o meu latim em dia, olha aqui, ó. Então eles chamavam de oratore, né? Eram aqueles que oram, era representado pelo clero, tá? Os belatores, tá? Eram os nobres, eram aqueles que iam para a guerra, normalmente defender a religião católica. Foi nesse período aqui que nós tivemos o desenvolvimento das principais cruzadas. Lembra da história lá? As cruzadas, né? Eles iam à Terra Santa para libertar a Terra Santa dos muçulmanos, tal. Aquilo era uma honra, né, para os belatores, que eram os guerreiros, os defensores da fé cristã, né, os defensores de Cristo, que tinham que eliminar os infiéis, tal, né? E nós tínhamos também, né, os laboratores, né? Labor é trabalho, né? Então esses eram os que trabalhavam, que era a maioria da população naquele período, e que eram os servos, né? Lógico que quando os belatores iam para a guerra, né, iam alguns nobres para a guerra, que se tornavam chefes das grandes cruzadas lá, né, a massa de manobra que ia para efetivamente ficar na linha de frente das guerras eram também parte dos servos, tá? Mas era uma honra servir ao seu senhor e a igreja e ser linha de frente das guerras medievais, lá, principalmente nas cruzadas, ok? Pessoal, então espero que vocês tenham entendido essa parte aqui. Na sequência, eu só vou tomar aquele cafezinho esperto lá, né, na garganta, e na sequência nós vamos ver a segunda parte da aula, que nós vamos falar também de um conceito muito importante de desigualdade social, tá ok? Até já, 2 minutinhos, voltamos.